Olá a todos, muito bem-vindos à aula de correção e comentários da prova do Enem, né? Além de uma aula específica em cada assunto. Tudo jóia com vocês? Tudo bem? Vamos então falar sobre questões muito importantes, das questões de número 30, 27 até 32, tá bom? E na próxima aula a gente já termina todos os assuntos do Enem. Grande abraço, vamos lá, vamos embora! Vamos resolver as questões do Enem. Que maravilha! Bom, então aqui Ciências da Natureza e suas tecnologias. Mais de 800 videoaulas. Número 1 Enem online. www.teravestibulares.com.br com o professor Rodrigo Eberhardt Musassoma. Bom, questões de 27 a 32, questões da prova 2009, cancelada, né? Aquela prova que foi anulada, muito boa para estudar. Começaremos então nossa videoaula com uma aula específica sobre aquecimento global e sobre as emissões de gases causadoras do efeito estufa. Vamos lá, vamos a essa questão. Vamos mandar abraço, vamos lá. Então, ó, potencializado pela necessidade de reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, o desenvolvimento de fontes de energia renováveis, limpas, dificilmente resultará em um modelo hegemônico. A tendência é que cada país crie uma combinação própria de matrizes. Matrizes são fontes energéticas, né? A gente chama de matrizes energéticas. Escolhida entre várias categorias de biocombustíveis, a energia solar ou a eólica, e mais tarde, provavelmente, o hidrogênio, que ainda está em desenvolvimento, capaz de lhe garantir eficiência energética e ajudar o mundo a atenuar os efeitos das mudanças climáticas. O hidrogênio, em um primeiro momento, poderia ser obtido a partir de hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos ou de carboidratos. Nós sabemos que os hidrocarbonetos são moléculas que têm hidrogênio e carbono em sua composição. É ou não é? Nós sabemos também que os carboidratos têm carbono, hidrogênio e outros componentes, como oxigênio, por exemplo, e são renováveis. Uma cana-de-açúcar que produz carboidratos todos os dias, os açúcares, né? Então a gente tem uma grande fonte. Os próprios hidrocarbonetos, gás natural, carvão, petróleo também podem ser fontes ricas em materiais que vão liberar o hidrogênio, né? O hidrogênio é uma fonte limpa, mais limpo. O combustível mais limpo da natureza é o H2. Na sua queima, na sua oxidação, libera H2O, água. Então é perfeito, uma fonte limpa. Então o hidrogênio é uma energia limpíssima. Mas como a gente ainda não tem grande quantidade ainda de uso dessa energia, vamos analisar então qual seria uma fonte viável para o hidrogênio. O hidrogênio então é a palavra-chave dessa questão. Considerando as fontes de hidrogênio citadas, a de menor impacto ambiental não pode ser a ligada aos hidrocarbonetos, porque são combustíveis fósseis e não renováveis. Não renováveis. Podendo acarretar então em envio de CO2, como o petróleo. Então, aquela obtida de hidrocarbonetos? Não, a gente acabou de falar que não é a melhor solução. Hidrogênio, então, fontes de hidrogênio. B, aquela de carboidratos, por serem estes termodinamicamente mais estáveis que os hidrocarbonetos. Não é por isso. É porque poluem menos. Então não é essa a questão. C, aquela de hidrocarbonetos? Também não. Hidrocarbonetos vem de petróleo, carvão natural e gás natural. Não é a melhor fonte porque é a poluição. B, aquela de carboidratos,
uma vez que o carbono resultante pode ser fixado pelos vegetais na próxima safra. Por quê, meus queridos? A fotossíntese é ela que vai liberar, então, o carboidrato, não é? A gente chama de fotossíntese, que é a fixação do CO2 mais molécula de água dentro da clorofila. Vai ocorrer, então, a fotossíntese, produção de carboidrato. Esse aqui é um carboidrato, tipo glicose, mais oxigênio livre para a atmosfera, mais água e mais energia na forma de ATP e outros componentes. Ok? Bom, o carboidrato, então, o CO2, ele vai armazenar energia na forma de carboidrato. E isso sempre vai acontecer em todas as safras. Tá? Qual é o grande problema do aquecimento das mudanças climáticas? Primeiro, nós estamos aumentando a composição de CO2 em partes por milhão. Era 320 nos anos 60, mais ou menos, 330, e agora estamos chegando a 400 partes por milhão, o que é um absurdo, um número muito alto. Pode realmente aumentar a atmosfera. Aqui uma termoelétrica da Inglaterra enviando CO2 sem parar. Ó. NO2, SO2, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, o dia inteiro. E podendo fazer o quê? O branqueamento dos corais. E também ocorrendo uma diminuição na calota polar do Ártico. Olha lá. No mesmo período de verão lá, ó, uma diminuição de milhões de quilômetros. Outra coisa importante, se todo o gelo fosse derretido, nós teríamos então uma inundação aqui no Amazonas e também na região do Rio da Prata, né? E as regiões costeiras seriam inundadas, a gente consegue perceber aqui é uma simulação feita pela National Geographic. Você teria então uma diminuição da costa mundial, né? Aqui especificamente o Brasil. Bom, aqui numa videoaula que nós temos no Tera Vestibulares, nosso vestibular, nosso cursinho, a gente vê também que os raios vão acumulando calor com o aumento dos gases de efeito estufa. Então nós realmente devemos mudar a matriz mundial, não depender do petróleo, além de causar guerras e tudo mais. Bom, o Svante Arrhenius, grande químico, o Arrhenius ele foi um dos primeiros caras a mostrar, no final do século XIX, a importância do CO2 na mudança climática. Isso é muito claro, né? Então é muito importante a gente verificar isso. Foi um dos primeiros caras a verificar isso. Então tá aí, resposta à letra D. A questão 28, agora vai falar de uma questão muito legal também, que é como você pode retirar energia do Sol e modificar elementos como a água salgada, por exemplo. Vamos lá. Além de ser capaz de gerar eletricidade, olha aí, a energia solar é usada para muitas outras finalidades. A seguir mostra o uso da energia solar para dessalinizar a água, ou seja, tirar o sal da água. Nela, um tanque contendo água salgada é coberto por um plástico transparente e tem a sua parte central abaixada por um peso, estão vendo? Uma pedra. Parte central, uma pedra, um peso de uma pedra, sobre o qual se desloca um recipiente, um copo. Então lá embaixo tem um copo, né? A água evaporada se condensa no plástico, estou explicando, e escorre até o ponto mais baixo, caindo dentro do copo. Ele está te explicando o que acontece. Então, aqui há a energia solar. O que acontece? Aqui é a água do mar, ó, água salgada, H2O salgada.
Esse plástico é transparente, então vai ter um aquecimento dessa água. Posteriormente vai ter uma evaporação da água até o plástico. O vapor vai se transformar em líquido e vai começar a pingar no copo. Genial, né? Então veja, aqueceu o plástico, evaporou a água vai descendo e vai cair no copo. E aí você tem no copo a água H2O, tá? H2O pronto para beber. Muito interessante, muito legal isso, tá bom? Então, muito interessante a gente verificar isso. Como que isso acontece? Nesse processo, a energia solar é cedida à água salgada. Então, ela ganha calor e aí vai aumentando a energia cinética. As moléculas de H2O vão começar a voar. Literalmente voando, ganha energia, começa a voar. Ganha energia, começa o quê? A voar. Ganha energia, começa o quê, gente? A voar. Então, há todo um mecanismo. A energia, ela ganha energia, ó, não quer parar mais, quer voar. Tá? Interessante. Bom, então, a energia solar fica retida na água doce que cai no copo, tornando assim altamente energizada? Não. Primeiro ela incidiu aonde? Ela incidiu na água salgada. Não é? Essa água que estava salgada aqui, e depois que ela virou água doce, que perdeu o sal, evaporou a água, o sal ficou lá embaixo. B. Ficou armazenada na forma de energia potencial gravitacional contida na água doce? Não. Nesse caso, ela virou energia cinética das moléculas. Cada molécula ganhou movimento, começou a se agitar. E aí virou vapor. É usada, calor latente, né? É usada para provocar a reação química, que transforma a água salgada em água doce. Tem reação química. É física. A água. Então, repito. A água salgada. H2O, salgado. Ela vai evaporar pelo processo de decantação. O copo está aqui. Aqui está o plástico com a pedrinha. Então o que vai acontecer? A água subiu e desceu só a água. O sal vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar retido o sal. Tá bom? Então uma forma de destilar a água. Você aquece a água, vaporiza a água, igual panela de arroz de casa. Esquenta a água, vai só a água, não vai o sal junto, né? É cedido ao ambiente externo. Então, ó, nesse processo, a energia solar, você vai ter que ler toda hora. Ó. Energia solar cedida à água salgada é cedida ao ambiente externo através do plástico, onde ocorre a condensação do vapor. Então, ó, o vapor não tem mais para onde subir, né? Ele é retido aqui, ó. Perde calor, perdeu o calor, ó. Vapor perde energia, se transforma em líquido. Condensação. Certo? Cedeu energia para o plástico, para o ambiente externo, e ocorreu condensação do vapor. Então, letra D é a resposta. E nesse processo, a energia solar é cedida à água salgada, é reemitida como calor para fora do tanque, no processo de evaporação da água salgada. Mas ele não vai passar pelo tanque, ele não vai conseguir passar pelo plástico. O plástico é impermeável, certo? Impermeável. Então vai ocorrer trocas entre a atmosfera que está aqui em volta do plástico e a energia que está tocando o plástico. Ele vai sair para fora. E aí, o vapor, que tem alta energia, ele vai perder energia e vai se transformar em líquido. É isso que ocorre. Tudo bem, meus queridos? Que maravilha! Essa é a física da água. Evaporação, condensação, liquefação. Legal, né? Vamos dar uma revisada nisso? Ó, vapor, líquido, sólido.
Então aqui é gelo, aqui dá água, né? É líquido e vapor. Então vamos lá, transformações. Queridos, de vapor para sólido. Perdão, ao contrário. De sólido para vapor. Como é que chama? Sublimação. Sublimação. Quando você abre a geladeira, vocês já repararam? O congelador, sai uma fumacinha. Então é o gelo se transformando em vapor muito rapidamente, por troca de calor. Líquido em vapor. Evaporação. Líquido em sólido. Solidificação. Fácil, né? Perda de energia. Aqui, ganho de energia. E aí vai. Tá? Então, sólido para líquido, fusão. Derreter um gelo. Líquido para vapor, a gente já viu. Vapor para líquido, liquefação. Vou escrever aqui melhor. Liquefação. Solidificação e aí vai. Bem simples, né? Tá bom? Maravilha. 29. E aí? Vamos lá? Nas últimas décadas, os ecossistemas aquáticos têm sido alterados de maneira significativa em função de atividades antrópicas. O que são atividades antrópicas? A antropologia estuda o quê? Ser humano, né? Então, ser humano criando tais impactos ambientais, como mineração, construção de barragens, desvio do curso natural de rios, lançamento de efluentes, cocô e xixi, água suja de pia, etc., privada, industriais, não tratados, desmatamento, uso inadequado do solo, próximo aos leitos, superexploração dos recursos pesqueiros, introdução de espécies exóticas, entre outros. Como consequência, tem-se observado expressiva queda da qualidade da água e perda da biodiversidade aquática, em função da desestruturação do ambiente físico, químico e biológico. Fatores como calor e frio, trocas de calor, efeitos eletromagnéticos, efeitos elétricos, efeitos térmicos, etc. Químicos, reações químicas, mudança no pH da água, maior acidez, menor acidez, e biológicos, seres vivos. A avaliação de impactos ambientais nesses ecossistemas tem sido realizada através da medição de alterações nas concentrações das variáveis físicas e químicas da água. Este sistema de monitoramento, juntamente com a avaliação de variáveis biológicas, é fundamental para a classificação de rios, córregos em classes de qualidade de água e padrões de potabilidade e balneabilidade humanas. Balneabilidade de nadar, poder nadar, né? Potabilidade de beber, tá? Bom, bioindicadores de qualidade de água como ferramenta em estudo de impacto ambiental. icb-ufmg.br, acesso 9 de julho de 2009. Se um pesquisador pretende avaliar variáveis biológicas, seres vivos, de determinado manancial, ou seja, de determinado nascente de água, ou mesmo rios, lagos, etc., que vão manter esse manancial. Manancial é todo o recurso aquático de uma região, certo? Toda aquela riqueza de nascentes de água, etc., etc. Deve escolher os testes de A. Teor de oxigênio dissolvido e de temperatura. Está dizendo variáveis biológicas. Oxigênio dissolvido e temperatura, variáveis químicas e físicas. Não é isso que relata a última frase, que é a mais importante. Então você presta atenção às variáveis, meus queridos e minhas queridas. Tá certo? B. Teor de nitrogênio. Aqui é uma variável que? Química, amoniacal, do amoníaco.
amônia. E de temperatura e turbidez da água. Temperatura, variável física. Turbidez, variável óptica, física também. Errado. C, densidade populacional, de cianobactérias e de invertebrados bentônicos. Verdadeiro, ó. Aqui as cianobactérias, chamadas algas azuis. Vocês sabiam, queridos? Realizam a fotossíntese. São seres vivos espetaculares. Bactérias fazem fotossíntese. E aqui seria então invertebrados bentônicos. Aqui é um crustáceo, que é um invertebrado bentônico, que nada. Tá? Então tá aí, verdadeira resposta já C. Não tem como negar C. Variável o quê? Biológico. E D, densidade populacional de cianobactérias e teor de alumínio. O teor de alumínio é uma variável o quê? Química. Teor de nitrogênio, variável química. Densidade populacional de invertebrados, variedade biológica. Mas ele pediu somente a variedade o quê? A variedade biológica. Certo? Então, no caso, se um pesquisador pretende avaliar variáveis biológicas de um determinado manancial, deve-se escolher o teste de densidade populacional de cianobactérias, porque elas podem se progredir, se proliferar, população diminuindo o oxigênio da água. Então, só que é uma variável biológica. Muito bem, questão letra C. Então, todos os seres vivos aqui relacionados. É só ler. Só leitura atenta, você vai lá e completa a questão sem problema nenhum. Vamos continuar, meus queridos e minhas queridas. Continuando aqui. Então, nós temos... Continuando lá, vamos lá. Bom, aqui nós temos, então, uma análise de lipídios, né? Aqui nós vamos analisar os lipídios. Sabe-se que em ingestão frequente de lipídios são gorduras, ceras, óleos, colesteróis, tá? Contendo ácidos graxos, ácidos monocarboxílicos alifáticos, tá? Abertos. Então, monocarboxílicos, ó. Você tem alifática, cadeia aberta. De cadeia carbônica insaturada, então ele vai ter uma dupla aqui, vai dobrar um pouco a composição dessa ligação. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Então, por exemplo, cadeia carbônica, uma insaturação quer dizer uma dupla. Uma dupla ligação. Ok? Isomeria trans apresenta maior risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo que isso não se observa com o isômero cis. Então, existem moléculas que são assim, por exemplo. Sei lá, dando um exemplo. Ó. Tem moléculas que podem ser assim. Bom, na trans, gordura trans, e aqui na cis. O que a gente tem então, aqui você tem cis, e aqui você tem trans, ó. Tá transverso, vamos dizer assim. Tá translocado esses grupamentos funcionais. Então, na trans, gordura trans, a gente não consegue digerir. Gordura trans não é digerida pelo corpo. E isso vai acarretar em quê, professor? Podem obstruir veias e artérias, principalmente aonde? No coração, entre outros órgãos, cérebro, etc. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os doces, bolachas que tem ainda gordura trans, né?
para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo que isso não se observa com o isômero cis. Então, ó, aqui é um isômero, tem lados iguais, mas eles não estão transpostos. Aqui eu tenho um carbono ligado a uma dupla, outro carbono. E aqui eu tenho um hidrogênio de um lado e do outro, então ele é trans. Tá? Está transverso, está do outro lado, certo? Não é cis aí. No caso, essa trans a gente não consegue quebrar essa molécula, é muito estável. Dentre os critérios seguintes, o mais adequado à escolha de um produto alimentar saudável, contendo lipídios, se contiver bases nitrogenadas estão no DNA, né? Tem nada a ver com gordura. Se contiver sais, esses devem ser bromo e flúor, nada a ver. Gordura não tem sais. Se estiverem presentes compostos com ligações peptídicas são aminoácidos, né? Devem ser esterificados. Se contiver lipídios com duplas ligações entre os carbonos, os ligantes de maior massa devem estar do mesmo lado da cadeia. Exatamente como a gente mostrou aqui, ó, no caso da cis. Tá? E se contiver polihidroxialdeídos ligados covalentemente entre si, por ligações simples, esses compostos devem apresentar estrutura linear. Não é o caso, porque aqui a estrutura é espacial. E quem são esses polihidroxialdeídos? Substâncias N situações em que você vai ter, então, dupla O e OH. Não é o caso. Né? Então, a letra D, gordura cis, uma dupla ligação entre os carbonos e os ligantes de maior massa devem estar do mesmo lado da cadeia. Então está aqui do mesmo lado para não ter problema aqui, ó, de um lado e do outro, tá? Basicamente é isso. A questão 31, de maneira geral, se a temperatura de um líquido comum aumenta, ele sofre dilatação. O mesmo não ocorre com a água. Olha só, a água, meus queridos e minhas queridas, tem 66 anomalias. E é por isso que existe a vida. A água é muito estranha, vocês vão ver agora. Se ela estiver a uma temperatura próxima do seu congelamento, olha lá, ela expande. O gráfico mostra como o volume específico, inverso da densidade da água, varia em função da temperatura, com uma aproximação na região entre 0 e 10 graus, ou seja, nas proximidades do ponto de congelamento da água. Então a gente tem aqui o ponto de congelamento, que vai de 100 graus até 0 graus, né? E entre 0 e 4 graus, a gente tem, até 0 e 10, a gente tem uma aproximação aqui. Eles aumentaram, mostrando volumes específicos, centímetros cúbicos por grama. Então, volume específico. Densidade é massa pelo volume. E o volume, então, é massa dividido pela densidade. Bom, basicamente é isso que a gente vai ter aqui. O que mostra aqui, hein, professor? Aqui é o volume, certo? Essa parte aqui é o volume. E aqui no eixo X, esse eixo, aqui é o eixo Y, que é o eixo X, a gente tem a temperatura em graus Celsius. Vocês estão vendo que o volume é mínimo a 4 graus Celsius? Você tem o menor volume da água. Muito louco isso, muito estranho, né? Bom, isso é um dos mistérios da água, tá? Então mostra aí uma diminuição do volume da água. Muito pequeno esse desvio, mas existe, né? Vai mais ou menos aqui, ó, de 1,00 alguma coisa até 0,20 aqui, ó. 1,0020. E aqui 1,00, sei lá, 2, né? A gente pode mostrar assim. Então, um número muito pequeno, né? Bom, de maneira geral, o que a gente
vai analisar. Vamos dar uma olhada aqui que vão perguntar para a gente. A partir do gráfico, é correto concluir que o volume ocupado por certa massa de água diminui. Então você só vai olhar para o que diminui. Ó. Aumenta, está errado. Ó. Concordam? Então o gráfico aqui está diminuindo, tá? Não tá? O volume, né? E aqui houve uma diminuição também, ó, mostrando uma diminuição. É ou não é? Uma curva, né? Que aqui é 4, aqui é 0 graus Celsius. Aqui é 10 graus Celsius. Bom, então vamos ficar entre A e C. Vamos ver qual é a resposta agora. Diminui menos de 3% ao se resfriar de 100 graus Celsius a 0 graus Celsius. Gente, a gente não precisa nem, na verdade, fazer a conta, mas ó, se eu estou aqui a 100 graus Celsius, vai ser 1,045, vai, mais ou menos. Até 4 graus Celsius, que é em torno de 1. 1,04 e 1. Né? Basicamente é isso que a gente enxerga aqui, né? 1,02, alguma coisa assim. Bom, a diferença ela é muito pequena, né? Só para vocês terem uma ideia, 1% seria em torno de 0,01. Então, vai ser maior que 4%. Então, aqui está errado, logo eu já tenho a resposta. Diminui menos de 0,04% ao se aquecer de 0 a 4 graus Celsius. Agora eu vou mostrar o cálculo. Aqui, então, seria mais de 4%. Então, logo está errado. E na C, que é a resposta, que é a única que sobrou, a gente poderia ainda achar que o volume inicial de 0 grau é 1,0015. 1,0015. Vou anotar aqui. Não tinha meio chatinho de fazer, mas vamos fazer. 1,00015. E o volume na água 4 graus é 2,5. Volume inicial menos o volume final vai ser 0,0125. Então, eu subtrair esse aqui desse. Tá? E vai sobrar 125. 0,000125. E aí, para a gente saber a porcentagem, vai ficar V menos V0. O professor, mostra para a gente onde você encontrou o 0,01,00025. Onde você achou esse valor? Está aqui, ó. A gente chutou aqui que seria 2,5. Né? Maluquice aqui, mas vamos lá. E aí, essa questão meio fora do contexto para fazer o cálculo, mas vamos lá, né? Vamos fazer. Vezes 100 dividido pelo volume inicial. Então vai ficar 0,0125, que é o volume inicial. O volume final menos o volume inicial. Volume inicial menos o volume final. Vezes 100 dividido pelo volume inicial, que é esse aqui, né? Tudo isso vai dar 0,13% em valores aproximados. Tá? Então, realmente então, vai ser em menos de 0,4%. 0,13%. Então, diminui em menos de 0,04% ao se aquecer. Então vai dar um número muito louco aqui, né?
0,13%. É um número muito pequeno, mas a gente não precisa calcular não. Na hora da prova, você vai pela suposição. Aqui, como diminui, então B, D e E saem. Diminuiu aqui, fez o cálculo, não bateu, sobrou C, já é a resposta final. Então, diminui em menos de 0,4%. Realmente, 0,13%. Maravilha. Bom, continuando, vamos lá para analisar o super-homem. Uma das razões para se pensar sobre física dos super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A figura seguinte, essa aqui, mostra o super-homem lançando-se no espaço, para o alto e avante, para chegar ao topo de um prédio de altura H. Então, altura H. Seria possível admitir que seus superpoderes, ele estaria voando com a propulsão própria. Mas considere que ele tenha um forte salto. Neste caso, sua velocidade final no ponto mais alto do salto deve ser 0. Caso contrário, ele continuaria subindo. Sendo G a aceleração da gravidade, a relação entre a velocidade inicial do super-homem e a altura atingida dada por, então é V ao quadrado do 2GH, né? Torre Chern. Bom, a altura que o super-homem alcança em seu salto depende do quadrado de sua velocidade inicial. Maravilha. Tá. Se a gente considerar então a gravidade e tudo mais, aí seria V igual a raiz de 2GH. Não é? E também a velocidade que ele tem é a distância que é H, não é? Pelo tempo. Sim ou não? Então vamos. A altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo. A altura do seu pulo, velocidade média, que ele permanece no ar. Não. O tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à velocidade da aceleração da gravidade, e essa é diretamente proporcional à velocidade. Não. Se o tempo que ele permanece no ar, né? Então, ó, na A, velocidade média é H sobre T. E H é Vm vezes T. Mas isso, a gente não tem a velocidade média aqui, a gente só está calculando a V, né? Se o tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade, esta independe da velocidade média, falso. O tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade, correto? E essa é inversamente proporcional à velocidade, não. Diretamente proporcional à velocidade média. D. A aceleração do movimento deve ser elevada ao quadrado, pois existem duas acelerações envolvidas. Aceleração da gravidade e aceleração do salto. Não. Está errado. E E. A altura do seu pulo é proporcional à velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar. E esse tempo também depende da sua velocidade inicial. Então, se depende da velocidade inicial, a gente pode ter que Vm é igual a H sobre T. H é Vm vezes T. E que T é V0 dividido por G. Né? Então, ó, a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média, multiplicada pelo tempo. Velocidade H, tempo. Então vai ser H igual a VT. Finalizamos o exercício. Letra E, de Eberhardt, depende da velocidade inicial. Tá?
Maravilha. Porque a velocidade final é zero. A VF é zero. E se a gente partir desse pressuposto, tá? Que a velocidade é zero, então você tem aí a variante, o ΔV, delta velocidade, igual a H sobre T, onde V0 menos V é zero, então vai ficar V0 é igual a H sobre T. Então, H é T vezes V0. Certo? Maravilha! Aqui o Super-Homem voando, surfista prateado, que era um dos meus prediletos. O Super-Homem também gostava bastante. Pro alto e avante! Terminamos então essa questão, mais uma do Enem. Grande abraço a todos, espero ter ajudado vocês. Fui!